Aleluia, aleluia. Ele nos deu graça, amém? Ele nos deu graça. Pela graça somos salvos por meio da fé. Ou seja, a gente não consegue pagar o preço por nada que se refira à salvação ou à aceitação de Deus. Ele teve que fazer tudo por nós porque a gente não tinha condições de fazer por nós. Para que a gente fosse salvo por meio da obediência à lei, a gente tinha que ser perfeito e não errar em nada, absolutamente nada, no coração, na mente, no corpo. Isso era impossível é o que Paulo diz. O que era impossível à lei, porque ela estava enferma pela carne, ele diz, assim Jesus fez por nós, nos dando um perdão eterno, uma salvação eterna. Amém? Lá em Efésios capítulo 1, vou ler para você um pedacinho. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos abençoou de uma vez por todas com as bênçãos de Cristo Jesus nos lugares celestiais. E esses lugares celestiais, se você me acompanha aqui nos áudios todos os dias, você já deve saber que esses lugares celestiais não são lugares lá num céu distante, mas são regiões que o nosso espírito já está em contato com. Ou seja, as regiões celestiais estão dentro do nosso espírito, o nosso espírito está dentro dessas regiões celestiais. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse versículo é tremendo, né? Porque nesse versículo está dizendo que Deus nos elegeu em Jesus, porque Jesus era, desde a eternidade, o eleito de Deus, que elegeria todos aqueles que nele crescem. Amém? Nós não somos eleitos em nós mesmos, nós não somos a melhor bolacha do pacote, porque tem gente que se vangloria de uma eleição. Não dá para se vangloriar de ser eleito, porque nós somos eleitos no eleito Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos nele, irrepreensíveis nele, diante dele e em amor. Ou seja, Deus está nos considerando pela fé e pela graça, pela justiça de Jesus e pelo sangue de Jesus. Ele nos considera santos e irrepreensíveis, inculpáveis. É uma coisa assim inacreditável. Por quê? Porque não é meramente pelo comportamento, mas pela graça, pela misericórdia, pelo poder, pela outorga, por aquilo que ele nos outorgou em Cristo, que ele nos considera santos e irrepreensíveis e justos diante dele. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Está vendo só? Essa predestinação, essa eleição, elas são sempre em Cristo e por Cristo. Não são predestinações de acordo com o nosso comportamento ou com a nossa escolha. São predestinações em Cristo, são eleições em Cristo. Cristo é o eleito, Cristo é o predestinado. Cristo nos coloca nele, portanto nós viramos eleitos
e predestinados segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, para o louvor e glória da sua graça, pela qual, pela graça, nos fez agradáveis a si, no amado. Nós não somos agradáveis a Deus em nós mesmos. Aleluia! Eu não sou agradável a Deus em mim mesmo, não. Eu sou agradável a Deus através de Jesus. Tá vendo só? Eu sou agradável a Deus. Cara, que coisa gloriosa. Por que é glorioso isso? Porque tem gente que se sente desagradável a Deus o tempo inteiro. Eu não consigo. O meu comportamento, os meus erros, as minhas inclinações, os meus desejos, isso e aquilo me tornam desagradáveis a Deus, e a pessoa não consegue nunca passar desse estágio de culpa e de miserabilidade de alma para uma coisa assim. Deus, foi o Senhor que me fez agradável ao Senhor em Jesus. E isso está feito de uma vez por todas, aleluia. O Senhor me fez agradável a Deus no amado Jesus. Ele me fez. Ele te fez agradável a Ele. Olha que coisa preciosa. Ele te fez. Eu vou repetir isso na tua mente. Deus te fez agradável a Ele mesmo. Antes de você conseguir agradar, Ele já te fez agradável. E aí Ele te faz um convite. Agora entra nessa agradabilidade eterna e comece a me agradar com a agradabilidade já concedida por crédito eterno. Se você entender as coisas de Deus, você vai andar no prazer de Jesus. Amém? Diga assim: eu sou agradável a Deus em Jesus. Eu sou agradável a Deus em Jesus. Eu sou abençoado. Você percebeu que o texto todo aqui, desde o versículo 3, ele falou que tudo que ele nos fica até difícil de falar. Tudo que ele nos concedeu foi tudo porque Jesus realizou. Não tem nada a ver com o nosso comportamento. Não é que o nosso comportamento não tenha importância, ele vai ter importância já já. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, mas em especial Paulo, ele nunca fala do comportamento do crente em primeiro plano. Ele sempre fala daquilo que Jesus realizou e de que aquilo que Jesus nos transformou, aquilo que Jesus realizou por nós, aquilo que Jesus comprou para nós, aquilo que Ele legalmente trouxe para nós. Ele começa falando de toda essa doutrina e lá no fim da carta, ele vai falar de comportamento. Ele vai falar sempre assim: portanto, agora, andem de acordo com o que vocês receberam. Todas as cartas de Paulo são assim. Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, todas as cartas falam primeiro da doutrina de quem é Jesus, o que Jesus realizou, qual foi a obra acabada de Jesus por mim e por você, o que Ele preparou para mim, o que Ele preparou para você, o que Ele nos decretou. Ele decreta coisas a nosso respeito, Ele nos faz ser coisas. Antes da gente praticar qualquer coisa, Ele já nos faz um monte de coisa. Aleluia. É isso que está acontecendo nesse texto aqui de Efésios. Amém? Então eu queria que você pensasse nesse dia somente nisso. Que Jesus, Ele nos faz coisas de antemão e depois Ele manda a gente de andar de acordo com essas coisas que Ele fez. Vou repetir isso. Jesus nos faz um monte de coisas de antemão. Ele nos transforma, Ele nos santifica, Ele nos justifica, Ele nos dá, nos faz ser agradáveis a Ele de antemão. A gente não produziu nenhuma obra.
não praticou nenhuma obra, ele já nos fez agradáveis a Ele. Uhum. Sabe para quê? Para que quando a gente orar, a gente não dependa da nossa própria miséria diante de Deus. Quando a gente for orar, a gente não pode depender dos nossos estados psicológicos de imperfeição, da nossa cabecinha e os nossos tropeços e erros e sei lá o que, a nossa história errada. Não, a gente tem que primeiro se abraçar com essa glória do que está feito eternamente, realizado nele. E dizer, Senhor, graças te dou, meu Deus, porque em Jesus eu sou eleito. Nele. Eu fui eleito em Cristo, portanto, se o Senhor ama Jesus, o Senhor me ama igualzinho, porque eu estou dentro de Jesus na mesma eleição. Se Jesus é abençoado por Deus, eu sou abençoado igualmente, porque eu entrei na sua predestinação, eu entrei na sua eleição, eu entrei na sua agradabilidade, na sua santidade. Se Jesus é santo, ele me torna santo diante dos olhos divinos. Se Jesus é perfeito, ele me dá perfeição para que eu não dependa da minha imperfeição, da minha miséria, da minha pobreza. Se Jesus é rico, então eu sou rico também porque eu entro na sua riqueza, eu compartilho da sua riqueza. Eu não posso chegar na presença de Deus com essa sensação de pobreza, de miséria, de pecado, de imperfeição, de miséria. Aleluia. Está vendo como que o Evangelho é diferente do que a religião ensina? Porque a religião ensina o seguinte, não, cara, você tem que se limpar primeiro, você tem que se aperfeiçoar primeiro, você tem que ter o senso de que você está tudo certinho, tudo legalzinho, tudo perfeitinho, para depois você se achegar a Deus. Mas esse Evangelho fala assim, não, venha a Jesus, porque de antemão ele já outorgou para você toda a sua graça, toda a sua beneficência, toda a sua riqueza, todo o seu perdão, toda a sua bondade, toda a sua... sabe, eu poderia ficar aqui falando por horas sobre aquilo que Jesus realizou por nós de antemão, para que você tenha certeza de que a sua oração tem poder. Para que você tenha certeza de que você é agradável ao papai, que você tem um pai que te ama, que não vai ficar olhando para a tua imperfeição, menino safado. Não. O pai fala assim, vem cá, filho, você é agradável a mim porque eu te fiz agradável a mim. Vem cá, senta aqui no colo do papai e venha se treinar comigo. Venha aprender a minha bondade, venha aprender a minha santidade, porque agora você já é agradável, agora você já é perdoado, agora você já é santo. Puxa vida, meu Deus, que coisa gloriosa. Aleluia. Então veja só. Deixa eu ler mais um pedacinho aqui para você. Ele diz assim, vou repetir, né, o versículo 5, que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nos predestinou por Jesus Cristo. Nós não somos predestinados, porque Deus olhou para o céu e falou assim, eu vou predestinar alguns caras aqui para mim, é este, aquele lá, aquele lá também, ó, aquele lá também eu vou predestinar. O resto vai tudo para o inferno. Sabe, tem uma crença aí tem uma doutrina que prega isso. Mas esse versículo está dizendo assim, ele nos predestinou por Jesus Cristo. Ou seja, quando a minha fé, ela vem para Jesus, ela se coloca em Cristo, eu encontro aquele que me predestinou nele, porque ele é o predestinado eterno, ele é o eleito eterno, para louvor e glória da sua graça. Aleluia. Não é para louvor da minha própria bondade pessoal, da minha capacidade pessoal, não, é para louvor da sua graça, para que a sua graça seja magnificada, não a minha habilidade, não a minha perfeição,
não a minha capacidade, mas a graça do nosso Senhor seja elevada e glorificada, pela qual graça Ele nos fez agradáveis a si. No amado, Ele nos fez agradáveis a si, no amado Jesus. Em quem? Em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue. Aleluia. Nós temos a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Veja que o Evangelho aqui não para de falar da palavra graça, 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 graça. E tem gente que é contra o Evangelho da graça. Não prega a graça, não. Por quê? Porque se você pregar a graça, todo mundo vai achar que é de graça. Mas é de graça. Não, mas aí fica muito fácil. Entende? Ninguém entende o Evangelho da graça, porque acha assim, que as pessoas vão ficar sendo, como é que fala? Vivendo uma vida licenciosa, pecaminosa. Não é isso que é graça. Graça é uma oferta enorme que Deus nos dá para que a gente possa ser transformado e capacitado a viver uma vida que antes a gente não conseguia viver. Por exemplo, eu não consigo ser santo se eu tentar guardar a lei de Moisés e tentar guardar todos os códigos legais. Não é isso que me faz justo e santo diante de Deus. Mas quando eu entro nessa graça, quando pela fé eu entro nessa coisa que já está toda provida para mim, aí sim o Espírito Santo, que é o Espírito da graça, ele muda o meu coração, ele muda o meu entendimento, ele muda as minhas disposições, ele muda a minha alma para melhor e começa a me fazer ser aquilo que ele já me decretou. Ele começa a me fazer ser o que ele já me fez ser. Ele começa a me fazer praticar o que ele já me fez ser. Ele já me fez ser justo, portanto agora ele vai me ajudar a andar com essa graça da justiça. Ele já me fez santo, agora ele vai me aperfeiçoar nessa santidade, numa base diária. Ele vai mudar o meu palavreado, a minha voz, a minha maneira de falar, de pensar, a minha maneira de crer, a minha maneira de me comportar. Por quê? Porque ele vai me amoldar aquilo que ele já me concedeu. Isso é o Evangelho. É totalmente diferente da religião. A religião prega assim, não, você tem que rezar não sei quantas rezas tal para que você adquira uma graça. Não é assim que a religião fala? Aqui neste Evangelho diz assim, não, primeiro Deus nos dá todas as coisas da graça e aí Ele nos concede o benefício de andar conforme aquilo que Ele já nos concedeu pela graça. Você não vai conseguir graça através de nenhuma obra. Você pode rezar 200 milhões de rezas e nenhuma graça será concedida por causa disso, porque aí seria uma barganha para conseguir graça de Deus. Deus não aceita isso. A nossa oração, ela nunca é uma oração para conquistar nada que a graça produz. A nossa oração é um recebimento de fé daquilo que gratuitamente é concedido por Deus. Aleluia. Eu tenho tanto para falar sobre isso que eu podia falar aqui por umas 6 horas seguidas, assim, sobre tudo que a graça de Deus produziu para nós. Isso é Efésios, só o livro de Efésios, só o comecinho da carta aos Efésios, mostrando para nós que Deus nos faz coisas de antemão que a gente nem imagina. Tem igrejas que têm maior dificuldade de pregar que Deus nos faz justos de antemão, nos faz santos de antemão. Por quê? Porque eles têm que manipular a cabeça das pessoas dizendo o seguinte, olha, você tem que praticar isso, mudar o teu comportamento, cortar o teu cabelo, tirar a tua maquiagem, não sei o quê. São regras humanas para você conquistar favor divino. E neste Evangelho aqui, eu estou vendo que Jesus já me fez isso. Ele me fez justo e agradável a Ele. Está entendendo? E agora Ele fala, bom filho, agora que você já é justo e agradável a mim, senta nessa cadeirinha todos os dias que eu vou ensinar você uma educação celestial e o teu comportamento diariamente vai ser transformado nessa glória.
Não é que você vai ficar um idiota falando assim, eu sou santo e justo já, portanto eu posso fazer o que eu quiser e pintar e bordar na minha vida. Não é isso que o Evangelho está pregando. O Evangelho está dizendo o seguinte: Deus primeiro tem que fazer você agradável a Ele, e depois Ele vai te ensinar diariamente em como andar de acordo com isso, em como ser transformado, em como deixar tuas emoções e afeições serem moldadas pelo poder do Espírito que habita em você. Quem tem sabedoria não é estúpido. Quem tem sabedoria divina não fala assim, Deus, o Senhor me justificou eternamente, agora eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Isso é a mesma coisa que dizer assim, olha, eu fui absolvido de uma cadeia, de uma penitenciária, então agora eu posso praticar qualquer crime na rua, eu não vou voltar para a penitenciária. Isso é uma idiotice. Idiotice. Não é verdade? Não, a palavra de Deus diz, agora que nós somos libertos do pecado, nós não devemos nos subjugar novamente ao jugo que antes a gente tinha sobre a nossa vida. Nós não devemos praticar as coisas que nos escravizam, porque Jesus já nos libertou. Não devemos, subjugar a nossa mente a tudo aquilo que traz escravidão. E o pecado escraviza, a carne escraviza, Essa natureza maligna escraviza a mente humana, as ações humanas, o comportamento, fica todo escravizado. Então o que Deus faz? Ele primeiro nos dá, Ele nos declara justos e filhos amados, santificados e agradáveis. Primeiro Ele tem que fazer isso. Depois Ele fala, senta aí que você vai aprender comigo todos os dias a andar de acordo com o que eu já te dei, o que eu já te fiz. Como é que isso muda as coisas na prática da nossa vida? Muda muita coisa. Entende? Por exemplo, se você vem de uma igreja em que você só se sente culpado o tempo inteiro, isso deve mudar a tua alma e a tua consciência com Deus, por exemplo. Você não vai mais se sentir culpado, porque Ele já estourou, Ele já detonou com a tua culpa, Ele já rasgou a dívida, Ele já te curou, Ele já te perdoou, Ele já te deu perdão eterno. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo essa carne, mas segundo o Espírito. Portanto, se você vem de uma igreja assim, em que tudo é pecado e tudo te condena e tudo te faz passar mal, tudo te faz se sentir péssimo, mas não te dá nunca o caminho do poder, nunca te aponta como sair dessa. Então, esse evangelho aqui, que é o único evangelho que existe, ele vai te trazer o caminho da vitória, o caminho de uma consciência livre de todo o peso de culpa, mas também um caminho em que o Espírito de glória que habita em nós vai produzir em nós um comportamento santificado, glorificando a Deus em todo o tempo. Porque agora a nossa santificação não será produto desse bombardeio mental de acusação e de culpa na nossa cabeça, mas será produto de entendermos que Jesus já removeu todo o peso da culpa e agora está disposto a nos dar poder diário para vivermos essa glória do Evangelho. Eu prefiro muito mais esse caminho da graça, porque é o único. Eu sempre preferi esse caminho e quero morrer nesse caminho, porque não existe outro caminho além do qual Jesus já propôs, que é o caminho da sua própria graça, da sua própria cruz, da sua própria obra acabada em meu favor. Receba no seu coração hoje todos os benefícios que Jesus já proveu para você e saia debaixo da culpa. Amém, querido? Só para acabar esse áudio aqui, porque eu não quero fazer um áudio extenso, eu quero que você tenha o aperitivo de Efésios. Sabe o que eu quero nesse áudio aqui? Eu quero uma coisa só. Eu quero que você tenha um aperitivo hoje do que é o verdadeiro Evangelho. De você entender que Jesus pagou um preço enorme
para que você esteja perfeito nele de antemão, aperfeiçoado, santificado, justificado, agradável, sabe? Em amor, é o que ele está falando aqui no texto. Você está diante dele em amor, você não está diante dele com medo. Então preste atenção, a praticidade disso. Este evangelho tem que transformar a tua mente, teu coração, num coração de muita gratidão. Isso sim, transforma a tua vida, gratidão. Você tem que falar para Deus: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me amou eternamente, nada pode mudar isso. O diabo não pode mudar isso, o pecado não muda mais isso, o mundo não muda isso. O Senhor me ama e eu quero me transformar para não andar errado diante de Ti. Eu quero me transformar para não andar contrariando a Tua imensa graça, o Teu imenso amor por mim, a Tua imensa bondade por mim. Eu não quero andar contrariando, sendo contraditória, todos esses benefícios gloriosos que o Senhor proveu para mim. Não, eu quero ser agradável no meu comportamento também. Eu quero ser agradável no meu viver diário, obediente. Numa obediência da fé e não da lei, mas a obediência da fé. É o que Paulo diz, né? São dois tipos de obediências diferentes. A obediência da lei, que era a obediência da antiga aliança, e essa nova agora, que é a obediência da fé. Esta obediência da fé é que produz santidade de fato no nosso viver diário. Você está pegando isso? Ou não está pegando isso? É essa obediência da fé que te faz andar no território do Espírito, da onde vem todo o poder para você conseguir fazer tudo o que Deus te manda fazer. É nesse território de poder, não é no território do esforço humano. É no território do descanso e do recebimento daquilo que já foi provido para mim e para você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse áudio que é curto, mas que já traz aperitivos gloriosos do que é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Aquilo que o Senhor proveu para nós não pode ser comparado com aquilo que a gente tenta prover para nós mesmos. Nós nunca vamos conseguir, através do esforço e do sacrifício pessoal, ou da religião, ou de disciplinas religiosas, a gente nunca vai conseguir produzir justiça e santificação para a nossa vida. Nós temos que receber isso gratuitamente do Senhor. Nós temos que todo dia sentar numa cadeirinha e passar por alguns minutos só recebendo outra vez. Se você se gloria de já ter recebido Jesus, eu vou falar uma coisa para você. Não se glorie só no fato de ter recebido a Cristo, mas aprenda a receber Jesus todo dia. Receba de novo a justificação. Receba todos os dias a justiça de Cristo, a justificação. Receba a santidade. Isso não é uma coisa para receber uma vez na vida, não, menino. Nós temos que receber isso toda hora. Senhor, graças te dou porque eu recebo mais uma vez o dom da justiça e a abundância da graça. Romanos 5,17, dá uma lidinha. Romanos 5,17. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, está escrito. Portanto, para você reinar nessa terra aqui, todo dia você tem que receber uma abundância de graça. E o dom da justiça, não confie nas tuas próprias ações para alcançar justiça diante do Senhor. Entre revestido com a justiça de Jesus na presença dele. Pai, isso é revelação pura, Senhor. Eu te peço que o Senhor revele isso no coração dos meus irmãos, para que eles entendam quem eles são, qual é a autoridade que o Senhor concede a eles. Eles têm que se sentir agradáveis a Deus por causa de Jesus. Eles têm que entrar numa oração e falar: papai, muito obrigado porque eu sou agradável a ti. Sabe? Mesmo que eles tenham aquela sensação de que eles são pisões na bola, eles têm que se revestir de uma nova linguagem para deixar de pisar na bola. Eles precisam dizer: Senhor, muito obrigado, porque em Cristo, não é em mim, em Jesus eu sou agradável. Portanto, eu vou aprender a ser agradável.
É diferente. Primeiro existe um status de que eu sou agradável. Depois eu aprendo o modus operandi de andar como agradável. Não sei se você está entendendo, mas é isso. Primeiro nós recebemos os status da perfeição. Depois a gente se aperfeiçoa no andar diário. Agora, o inverso é impossível. Tem gente que está 20, 30 anos tentando ser agradável e não vai conseguir nunca ser agradável sem tomar posse da agradabilidade já concedida. Portanto, Deus, nós somos amados, nós somos agradáveis, nós temos a redenção, nós temos o perdão dos pecados, nós temos a cruz eterna, nós temos a justiça eterna, nós temos a bondade eterna, nós temos tudo eterno da parte de Deus. Portanto, agora ajuda-nos a andar diariamente, produzindo desse poder no nosso coração diariamente. Aquilo que eu recebi eternamente de maneira perfeita, ajuda a me manifestar diariamente no comportamento, na minha fala, na minha crença, na minha voz, nos meus atos, nas minhas atitudes, na minha bondade para com as pessoas. Porque é isso, esse é o caminho do Evangelho. Eu recebo uma coisa pronta e agora eu manifesto numa sequência de ações e de mudança de comportamento. Pai, em nome de Jesus, faz isso na vida dos meus irmãos, como faz na minha também. Porque isso aqui se chama Evangelho de verdade. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Deixe seu like, compartilhe esse áudio, deixe seu comentário aí. E Deus te abençoe nesse dia ricamente para a glória do Senhor. Amém.